Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar o componente de ciências. Lembrando que nessa unidade estamos trabalhando com o mundo animal, com os ambientes onde vivem esses animais, onde é que eles moram, onde é que eles vivem, como é que eles vivem. E ao longo de alguns encontros a gente foi falando sobre os animais do mundo terrestre, do ambiente terrestre. Hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os animais que são do ambiente aquático, que é um ambiente também desafiador e que nos chama a atenção justamente porque nós, seres humanos, somos animais do ambiente terrestre, Então tudo que está fora do nosso universo, na nossa normalidade, a gente sempre tem uma curiosidade, não é verdade? Então a gente vai conversar sobre isso, sobre o ambiente aquático no encontro de hoje, tá bom? Vamos começar então? Olha lá então, os animais de ambiente aquático, olha lá o que o nosso livro fala, Como estudado anteriormente, os animais podem ser agrupados de acordo com os seus habitats em dois grandes grupos. Então ele pode ser do grupo dos aquáticos ou do grupo dos terrestres. A principal característica que os separa é a maneira como retiram o oxigênio do meio, ou seja, a respiração. A respiração é que vai definir, aonde esse animal vive, se ele é um animal aquático ou um animal terrestre. Olha lá, muitos animais terrestres retiram o gás oxigênio da atmosfera por meio da respiração pulmonar. Falamos sobre isso, Nós, por exemplo, seres humanos, animais terrestres, temos lá os nossos dois pulmões e que ajudam a retirar o oxigênio através da inspiração, e devolver para o ambiente o gás carbônico através da expiração. Lembrando que esse oxigênio que a gente inspira vai sofrer um metabolismo, Ele vai alimentar todas as nossas células e aí vai acabar retornando para o ambiente como gás carbônico, Houve um processo, uma transformação, uma modificação. E os animais aquáticos? De onde retiram o gás oxigênio se vivem embaixo d'água? Em alguma aula a gente falou um pouquinho sobre a tartaruga e a gente viu que o texto ele dizia assim, que a tartaruga ela não conseguia retirar o oxigênio de dentro da água, por isso ela tem que vir até a superfície para fazer isso. Mas veja, a frase do texto diz que ela não conseguia retirar o oxigênio de dentro da água como fazem os peixes. Então isso significa o quê? Que dentro da água também tem oxigênio, mas que ele requer um outro tipo de sistema respiratório para poder fazer essa retirada da água, porque ele não está retirando o oxigênio do ar, está retirando o oxigênio da água. Vamos ver como é que isso acontece? Olha lá. A maioria dos animais aquáticos não sai da água para respirar. Além de estar presente na atmosfera, o gás oxigênio também se encontra dissolvido na água. É por meio de um órgão chamado brânquia que os peixes, que são animais aquáticos, o retiram da água e realizam a respiração. Tá aí a resposta para a diferença da tartaruga para o peixe, Porque a tartaruga precisa vir à superfície para respirar, porque ela respira através de pulmões. Já os peixes retiram o oxigênio que está dissolvido na água, através da brânquia. Então vamos descobrir como é que isso funciona. Olha lá. Aí o autor ele nos traz um desenho ali, mostrando, como é que é esse desenho dessa brânquia. Então olha lá, entrada da água pela boca, Então a água vai entrar pela boca, E vai passar pelas brânquias. E é nessa passagem pelas brânquias que vai haver essa retirada do oxigênio da água que o peixe está ingerindo. Estão vendo só que interessante? Olha lá, representação do trajeto percorrido pela água durante o processo de respiração branquial. Então, a água vai entrar pela boca, não é verdade? Vai passar pelas brânquias, E é nessa passagem pelas brânquias, olha aqui, entra pela boca, entra pelo opérculo, desculpa, gente. Entra pelo opérculo também, Passa pelas brânquias e é nessa passagem pelas brânquias, que é feita então a retirada do oxigênio. Olha lá, vamos ver o que o autor continua falando sobre as brânquias. Em geral, as brânquias ficam escondidas dentro de uma cavidade. Olha lá, tá vendo?
Essas aqui são as brânquias do peixe. Elas estão escondidas dentro dessa cavidade, protegida por uma estrutura chamada opérculo. Então, essa camada que cobre as brânquias é o opérculo, que os peixes têm na parte lateral da cabeça. Veja as imagens A e B. Então, olha lá. Deixa eu baixar aqui. Então, esse daqui é o opérculo. Isso que ela está segurando aqui, ó, essa camada, essa parte que a pessoa está segurando, é um opérculo. E a letra B são as brânquias. Olha como que são as brânquias. Certo? Outros animais aquáticos representam fendas branquiais e não possuem opérculo, como é o caso do tubarão, que pode ser observado na imagem C. Então, olha aqui, ó, o tubarão, ele também tem brânquias, mas ele não tem opérculo. Ele não tem essa parte que abre, ele tem essas fendas aqui, ó, tá vendo? Olha lá, são as fendas branquiais. Então, a água vai entrar por aqui também e vai sofrer aquele processo da retirada do oxigênio que está dissolvido na água. Olha lá, então, as fendas ou aberturas operculares. Não é opérculo, mas pode ser chamado de aberturas operculares. Vamos seguir, então, com a lupa na mão. Olha lá, a lupa na mão significa para você fazer uma investigação. E eu vou sugerir uma investigação para vocês aqui, né? A partir do que o autor está dizendo. Então, ele diz o seguinte: vá a uma peixaria ou a um mercado, na companhia de um adulto, né, responsável, e veja o opérculo e as brânquias de um peixe. Depois converse com o professor, com os colegas, sobre as questões a seguir. Se você não puder ver o peixe presencialmente, faça uma entrevista com alguém que saiba sobre peixes ou pesquise na internet. Então, ele te dá várias alternativas. Você pode ir no mercado, você pode ir na peixaria, ou você pode conversar com alguém que conhece peixes, ou você pode também fazer uma pesquisa na internet. Você tem vários caminhos para fazer essa pesquisa aqui, tá certo? Ou às vezes, se você tem o hábito de comer peixe na sua casa, né? Às vezes aí você pode abrir o seu freezer, a sua geladeira, encontrar lá o peixe inteiro e fazer a pesquisa. Aí vai perguntar lá, de que cor são as brânquias? Então observe aí nesse peixe, que cor tem essas brânquias? Que cor elas estão? Que cor elas têm? A diferença de coloração das brânquias entre um peixe fresco, quer dizer, pescado há pouco tempo, e um peixe pescado há mais tempo. Como eu disse, se você tem o hábito, né, de comer peixe, né, vocês viram ali na foto que cor que tinha a brânquia ali, que foi um peixe pescado recentemente. Vamos pensar no peixe que está aí guardado no seu congelador, no freezer, né, para não estragar, para ser usado no momento em que a família for consumir o peixe. Será que a cor dessas brânquias está da mesma cor que quando ele foi retirado da água? O que você acha? Se você ficar em dúvida, lembra da internet. Você pode fazer essa pesquisa na internet também. E aí diz assim, ó, quando os peixes são utilizados para alimentação, existem outras características, além do aspecto das brânquias, que merecem atenção. Então, quando você vai consumir esse peixe, além de olhar a cor das brânquias, existem outras coisas que você precisa ficar atento. Confira a seguir algumas dicas de como identificar um peixe fresco e adequado ao consumo. Então, o autor ele vai trazer aqui para nós algumas dicas do que eu preciso observar no peixe quando eu for comprá-lo para consumi-lo. Primeira coisa, optar por peixes inteiros. Então, eu comprar o peixe inteiro, né? E não comprar as partes ou já comprar o filé. De preferência, se eu puder escolher, comprar o peixe inteiro, pois fica mais fácil de ver se o produto está realmente bom, né? Outra coisa importante, verificar se as escamas estão bem presas ao corpo do peixe. Então, ver se elas são, para você tirar, precisa de um pouquinho mais de força, né? Se elas estiverem bem presas ao corpo do peixe, isso é um bom sinal, ó. Caso elas estejam se soltando com facilidade, esse peixe já não está tão fresco assim. Observar se o peixe está brilhante, sem manchas, furos ou cortes. Isso aqui também é importante, então olhar para o peixe. Por isso que ele fala, se puder comprar o peixe inteiro, melhor, né? Para observar se o peixe está brilhante, sem manchas, furos ou cortes. E mais uma dica ali, ó, prestar atenção nos olhos do peixe. Peixes frescos possuem olhos brilhantes, né? E peixes com olhos opacos devem ser descartados. Então, vê se o olho do peixe está brilhante. Se ele estiver brilhante, é sinal de que ele é um peixe que foi pescado recentemente. É um peixe que está fresco, que está propício para o consumo, tá?
Vamos seguir então para a próxima página, olha lá. Ainda falando da respiração branquial, ele vai dizer lá: na respiração do tipo branquial, as brânquias são banhadas pela água que na maioria das vezes entra pela boca do animal. Então nós vimos lá no desenho, naquele esquema anterior, a água entrando pela boca do peixe, né? Os peixes abrem e fecham os opérculos, que são aquela parte externa na lateral do peixe, permitindo a saída da água que entrou na boca e ajudando no fluxo de água. Então a água entra pela boca, sai pelo opérculo, entra pela boca, sai pelo opérculo. Mas não são só os peixes que possuem brânquias. Olha que interessante. Outros animais aquáticos, como o polvo, a ostra, as lagostas, entre outros, também têm esse órgão em formatos variados. Vocês conseguem imaginar a ostra com brânquias, né? Olha que interessante o que ele diz aqui. Então, quer dizer, além do peixe, outros animais têm as brânquias, né? E ele cita o polvo, as ostras, as lagostas, entre outros, também tem esse órgão, só que num formato variado, né? Para cada estrutura de corpo, a brânquia vai ter um tipo de formato também. Muito provavelmente as brânquias desses outros animais não se assemelham às brânquias dos peixes. Aí olha lá, para saber mais. Vamos ver lá o que ele diz sobre para saber mais. Você já ouviu falar em polvo e lula? Com certeza, né? A gente já ouviu, mesmo que você não mora em área de litoral, provavelmente você já ouviu em algum momento, em alguma história, em alguma coisa. Eles são animais parecidos visualmente. Então, o polvo e a lula, quando você bate o olho assim meio rapidinho, eles são parecidos. E normalmente são confundidos pelas pessoas na hora de identificar quem é quem. Então, as pessoas costumam se confundir com a lula e com o polvo. Mas se observarmos bem, percebemos que eles, na verdade, são bem diferentes. Vamos conhecer um pouco mais as diferenças entre eles? Começamos pelo formato do corpo. Então, a primeira grande diferença nele está no corpo. As lulas têm o corpo mais alongado. Olha aqui, ó, é mais comprido, mais alongado o corpo da lula, né? E os polvos têm o corpo mais arredondado. Olha aqui, ó. Olha a cabeça lá do polvo, né? Olha lá, olha o corpo do polvo e olha o corpo da lula, né? Então a lula é mais alongada, né? Já o polvo ele tem um corpo mais arredondado. Depois podemos observar que os dois possuem 8 tentáculos. Então tanto a lula quanto o polvo vão ter 8 tentáculos, né? Aqui, né? Os tentáculos, aqui os tentáculos. Mas as lulas têm também um par de tentáculos e nadadeiras ao longo do corpo, que os polvos não têm. Então, se a gente olhar aqui, parece que ela tem mais, mas não, ela tem 8 tentáculos. Só que, além disso, ela tem ao longo do corpo as nadadeiras, olha lá, ó. Tá vendo? As nadadeiras, que os polvos não têm, olha, os polvos não têm nadadeiras. Eles também possuem diferenças no comportamento. As lulas costumam nadar bem perto da superfície, então elas não estão muito em regiões profundas, né? Onde conseguem seu alimento, enquanto os polvos costumam se locomover se arrastando no fundo do mar, porque a lula tem nadadeira, o polvo não tem, lembram? Então isso faz com que ela possa flutuar ali, nadar mais na superfície, quer dizer, nas partes mais rasas, nas partes, né, mais próximas da superfície. Já o polvo não, como o polvo ele usa os tentáculos para se locomover, ele vai rastejando, né, como ele diz ali, ó, se arrastando no fundo do mar, tá certo? Olha ali, ó, seu corpo é mais arredondado. Interessante, né? O mundo aquático nos traz muitas coisas interessantes e vale a pena a gente conhecer melhor esse universo meio desconhecido da gente, né? Porque afinal de contas não é o nosso habitat natural. Tá certo, pessoal? Então eu encontro vocês num próximo momento para continuarmos falando sobre o universo aquático. Tá certo? Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.